Pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos vivendo aí uma situação inédita, né? Até então nunca vivida. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. E que bom, existem as tecnologias para nos auxiliar, para que nós consigamos aí, né, seguir com o nosso conteúdo, seguir com nossos encontros em tempo real, né, distantes, mas juntos. E vocês podem perceber que eu postei no Avo o nosso cronograma atualizado. Eu precisei fazer isso para a dinâmica, né, do nosso mês ficar mais funcional, para que desse mais certo, né, os nossos encontros dessa forma. E o que não foi feito no que estava no primeiro bimestre, no cronograma do primeiro bimestre, nós vamos fazer no segundo, tá certo? Então, acredito que vai dar tudo certo, nós estamos à disposição. Talvez o primeiro encontro, né, surja alguma dificuldade, a gente vai se adequando, adaptando, mas acredito que tudo vai sair bem. Contem comigo. Encontro vocês logo mais na plataforma Zoom, daqui a pouquinho, depois de vocês verem a nossa videoaula de hoje. E o tema vai ser o resumo, né? Existem o resumo acadêmico, mas também agora a gente tem que falar de resumo em si, porque você, como aluno universitário, você vai vivenciar muitas vezes isso pela coletânea de livros que você vai ler, artigo, leituras no geral para aprender um conteúdo. Você vai usar de algumas técnicas, né, para fixar melhor conteúdo, às vezes para entregar para um professor. É claro que no nosso meio universitário nós vamos encontrar muito resumo acadêmico quando você estiver produzindo sua pesquisa, né, que tem as formalidades corretas do resumo acadêmico. Mas aqui a gente vai ver o resumo de uma forma geral, para você usar na sua vida, né, como universitário. E que, claro, pode ser sim depois aproveitado nas técnicas do resumo acadêmico, ok? Então, olha só, no primeiro slide aí eu tenho o tema, e logo depois vou aparecer aqui a explicação, o conceito geral do que é um resumo. Claro que todos vocês já fizeram um resumo um dia na escola, só que eu acredito que vocês, às vezes sem perceber, seguiram algumas regras, algumas etapas obrigatórias do resumo, outras pessoas não. E aí não é considerado um resumo, né, realmente conceitual, né, segundo aí as etapas que a gente precisa fazer. Às vezes sempre faltou alguma coisinha. Então, depois a gente ver a aula, eu gostaria que vocês pensassem, bom, eu já fiz sim um verdadeiro resumo. Não, o que eu fiz, eu achei que era resumo, mas na verdade não era. Então, aí depois disso, eu quero que vocês aí voltem no tempo e tentem ver. Então, o que é o conceito? Vamos ler junto aqui. Uma das propostas mais frequentes propostas na universidade é a elaboração, né, de um resumo. Ele é a condensação de um texto inteligível em si mesmo, redigido em nível padrão de linguagem com as próprias palavras, né, do leitor resumidor. Então, lembrando que o resumo, já para começar pelo conceito, o resumo ele não é um compilado, né, de palavras que você pega idêntica do texto, faz uma colagem e está tudo certo. Pelo contrário, ele precisa passar por algumas coisas e você precisa escrever. Claro que existem palavras que não dá para você mudar, não dá para você inferir uma outra, porque são palavras, algumas palavras muito técnicas, e aí realmente você tem que manter a integridade do texto. Mas não é copiar e colar, você pegar e resumir. O texto tem, sei lá, 4 laudas, e você resumir ele em uma lauda, e pegando, eu vou pegar a primeira parte, esse mês, e pronto, acabou. Não, isso não é um resumo. Isso você até cometeu um plágio, inclusive. Então é isso que a gente precisa ver, ó, as próprias palavras. Para você ter sucesso no seu resumo, é a insistência da leitura desse texto que você está fazendo e o entendimento global dele. Então, é a compreensão global dele, né? Bem depois de uma segunda, terceira leitura, que vai levar você aí a ter sucesso no seu resumo. Tanto o acadêmico que você vai fazer um dia, como o resumo também de aula, de um livro. A maioria dos livros e artigos que você vai usar na sua pesquisa acadêmica, você vai ter que fazer um resumo de muitos capítulos, alguma coisa ou outra. Você não vai conseguir filtrar tudo. Então, você sabendo se utilizar dessas técnicas, é meio caminho andado. Então, aqui, você tem que ter também essa facilidade de treinamento do que? Ele pode ser feito, o resumo ele geralmente é feito depois de você ter feito 2 tipos de leitura, né? A primeira leitura textual, que é a busca mesmo de significados, palavras que você não conseguiu entender o conceito, e aí você vai atrás de um dicionário e tal.
E um segundo momento é a leitura das ideias, né, que nós falamos que são as leituras que realmente você busca entender o sentido do texto. Então, depois que você leu, você conseguiu chegar nesses dois níveis de leitura, então, nível palavra e nível ideias, que é o sentido dele, aí sim você já se sente mais preparado para fazer o seu resumo com as suas palavras. E aí agora aqui, nós temos algumas dicas. O que você, além dessas dicas que eu já estou dando, que uma pessoa que faz um resumo, né, quem elabora um resumo, o que ela deve ser capaz? Ela deve ser capaz de compreender claramente o conteúdo do texto, resumir, que é o que eu falei. Você fazendo essa leitura textual e essa leitura de ideias, então você consegue entender claramente o texto que você tem que resumir. E aí você consegue fazer melhor as escolhas. Que escolhas, gente? Deixar aquilo que não é essencial do texto, porque o resumo é a captação o quê? Da essência do texto, aquilo que tem de mais importante. Então aí você consegue visualizar isso, e consegue deixar de lado os detalhes, explicações, exemplos, e você consegue o quê? Fixar no essencial, nas ideias principais. Uma outra coisa que você tem que ser capaz de fazer, organizar as ideias fundamentais do texto, né? Do texto original que você está lendo, né? E juntamente fazer um link aí com coesão e coerência daquilo que você quer escrever. Lembra que, né, isso é muito importante, né? Coerência e coesão é muito importante dentro de um texto. E feito isso, o que é importante a gente saber também? O que é se organizar essas ideias? Existem algumas técnicas, né, dentro do resumo, que a gente pode fazer aquela técnica da sublinha, que também te auxilia na confecção de um resumo, a técnica do esquema. Então, você pode muito bem, né, se você tem facilidade, você pode pegar o seu grifa-texto aí, no meio da sua leitura, para filtrar a essência do texto, para organizar suas ideias, você pode utilizar da técnica da sublinha, que vai procurando que os tópicos frasais. Como assim os tópicos frasais? Aquilo de essência, aquelas palavras-chave dentro da sequência do texto, né, dentro do período. E o esquema? O esquema é parecido com aquele mapa mental que nós utilizamos muito hoje em dia, né? Você vai ali naquele período, pega o que tem de mais importante, vai puxando setinhas, vai fazendo as suas inferências, que também isso ajuda depois você passar isso para um texto. Então, se você gosta, né, daquela coisa assim mais tópico, que às vezes a leitura do texto em si te confunde, então primeiro faz isso, faz a técnica do sublinho, ou se utiliza da técnica do esquema, monta o seu esquema e depois você passa tudo isso em forma de texto. Também é muito usual nessa etapa de aprendizagem que nós estamos fazendo. E o 3, você tem que ser absolutamente fiel às ideias expressas pelo autor, cuidado, aí você não vai colocar sua opinião, lembra que são suas palavras, mas não é o que você pensa, você está fazendo um resumo de um texto que já foi escrito por autor e você tem que manter a essência do que o autor está falando, então não é momento para você opinar, não é momento você dar informações a mais, não, você tem que se ater ao texto que você pegou para ler, resumir aquilo que você já está lendo, o texto fiel original. Depois, redigir em nível padrão da linguagem, com vocabulário próprio, sem copiar frases ou expressões a não ser absolutamente necessárias. Aí, sem querer, saiu o acento do vocabulário, e às vezes eu estava digitando, sem querer, às vezes está no espanhol, que eu sou professora de espanhol, tirou o acento. Peço desculpas, depois eu já corrijo e posto corretamente para vocês. Então, olha só, aqui o padrão de linguagem tem que ser a padrão, formal, então cuidado para não ser tão informal, tão coloquial, isso é um resumo de um texto que tem um autor, então, para, né, vias, né, de textos universitários, você precisa ser mais formal, ok? E você vai, aí aqui, ó, sem copiar frases ou expressões, é o que eu falei, a não ser que seja muito necessário, aí tudo bem, você copia, né, mas sempre tenta evitar, é o seu vocabulário. E aí aquela famosa parte que você vai no dicionário de sinônimos, né, coloca lá, digita, vê quais palavras dá certo, para você não fugir da essência, fugir do sentido do texto original, mas você ter sua própria construção. Outra coisa importante agora que são as condições para você elaborar um texto, né, e ter essa competência e atingir esse sucesso. É avaliar as informações do texto em termos de estrutura global do mesmo. Então, o que é essa estrutura global, gente? É em busca da essência.
tá? Então, isso não é feito somente com uma leitura. Com uma leitura só, você não consegue pegar esse global. Você consegue pegar esse global o quê? Para a gente discutir aqui agora. E aí a gente começa a conversar a respeito. Mas para elaborar um resumo escrito, em uma leitura você não consegue captar todas as essências. Então, por isso que você precisa prestar atenção nessas dicas que eu estou dando, porque aí você vai treinando isso até que se torne uma coisa bem mecânica do dia a dia, e aí sim pode ser feito um dia com uma leitura só, você já consiga inferir tudo o que precisa. E aí agora a gente vai ver 4 técnicas aí, 4 abordagens, 4 etapas nas quais, né, foi a Angela Klein que desenvolveu, e geralmente se diz, quando você não se utiliza dessas 4 técnicas, você não elaborou um resumo fiel ao modo que tem que ser. Então, às vezes, por isso que agora eu falei lá no comecinho, às vezes você já até usou essas técnicas sem saber, mas é isso que nós vamos ver agora. Então, olha só, a gente tem 4 técnicas aí, 4 abordagens, que são o apagamento, a supraordenação, a seleção e a invenção. Então, vamos ver aí primeiro o que seria o apagamento. Lembrando que a primeira técnica e a terceira são mais fáceis. Às vezes vocês já usam corriqueiramente e não sabem. São as mais simples. Então, o apagamento é o quê? É você conseguir, né, fazer tanto a primeira como a terceira, é você conseguir ler e já selecionar os tópicos casais de uma tal maneira, ou seja, as ideias básicas do texto, que aí nessa seleção você já apaga aquilo que é detalhe, aquilo que não precisa, né, de exemplos, explicitações, às vezes isso não é necessário no seu resumo, porque isso vai debulhando demais o texto. E aí, o resumo né, a essência, como a gente já havia falado. Então, junto com a seleção, o que é principal, você já vai pagando aquilo que é descartável no texto. Então, são técnicas que geralmente você já até utiliza no dia a dia. Agora, a supraordenação e a invenção são 2 etapas aí que talvez, né, fique mais difícil você já visualizar se você tenha feito ou não. Então, um exemplo dessa superordenação. Então, vou ler com vocês e vou dar um exemplo. Então, superordenação de elemento ou de ações pelo nome de categorias da categoria superordenadora. Escolher nomes genéricos. Então, como assim? Então, uma frase muito clichê, muito simplesinha, só para você entender essa etapa, né, que você precisa utilizar no seu resumo. Às vezes está falando assim, ó, minha mãe foi hoje na feira e comprou tomate, berinjela, pepino, alface. E aí, como que eu posso resumir esse período pequenininho aí usando a superordenação? Minha mãe foi hoje na feira, minha mãe foi hoje ao Verejão, agora eu não lembro o que eu falei, e comprou verduras. Bom, eu uni o tomate, berinjela, alface em verduras. Então, isso é superordenar. É você o quê? Escolher nomes genéricos, como está aqui, certo? Então, você pode e deve fazer isso dentro de um resumo. Aí você vai captando a essência. E a invenção de sentenças tópicos não explícitas? Exemplo, na invenção, não que você vai inventar uma palavra nova, não, você vai fazer inferências, e com essas inferências, aí sim você pode, né, ter uma palavra própria sua para resumir alguma coisa ali que está escrito com muitos detalhes, então você consegue sintetizar em uma palavra só. Diferente da superordenação. Superordenação é quando vai te dando vários exemplos, como eu falei, vários legumes, e você foi lá e colocou verduras. Aqui é a ideia, tá? É a ideia em si que vai fazer você ter essa inferência. Então, por exemplo, você está lendo um texto sobre o problema da educação no Brasil, e aí eu vou até ler um pedacinho aqui de um texto, né? E aí a gente vai ver o que seria essa invenção. Então, olha só, o começo do texto é o seguinte: as escolas públicas têm oferecido ensino deficiente, o que leva a um péssimo desempenho dos alunos brasileiros em testes internacionais de matemática e de língua materna. Professores mal formados e mal pagos sentem-se desmotivados para atualizar, procurar cursos de extensão ou de especialização. Os pais não tomam conhecimento do que os filhos aprendem ou não aprendem na escola, e a progressão continuada tem permitido a aprovação de estudantes semi-analfabetos. Então, nesse texto, aí você precisa resumir esse período. Então, em um período só, como que você pode, às vezes, de um jeito muito, né,
direto, como que você pode resumir esse período? Primeiro, você já começou lá, ó, as escolas públicas têm oferecido ensino deficiente. Então, aí você fez a inferência. Então, se é as escolas públicas, a educação no geral aí, né? Então, a educação no Brasil tem o quê? É deficiente. E aí depois você viu, ó, e você usou até a palavra do texto, ó, as escolas públicas têm oferecido ensino deficiente, que leva um péssimo desempenho dos alunos brasileiros. Então, às vezes você pode colocar, então, a educação no Brasil é deficiente. E aí você lembra tudo que eu fui lendo depois, que eu fui falando da professores mal pagos, né? Infelizmente aí às vezes não tem a formação que precisa ter, os pais muitas vezes não entendem, estudantes semi-analfabetos. Então aí como que eu pude fazer o resumo dessa experiência, é o que a gente vai treinar bastante agora, daqui a pouco, ao término da explicação. Então, a educação no Brasil é deficiente e, por isso, problemática. Por que, que a pessoa usou, né, conseguiu condensar a essência, resumir isso tudo nesse problemático? Ele fez inferência. Olha quantos problemas que a gente tem. Professores mal pagos, professores talvez não bem formados, pais que não sabem, não entendem, os alunos analfabetos. Então, é só, vários problemas. E aí inferiu essa palavra aí problemática, que aí já conseguiu condensar isso num bloco só. Então, por isso que a gente fala que é a invenção, ok? Que são de sentença não explícita. Essa palavra problemas não está explícito no que eu li, mas eu consigo fazer essa inferência. Então, por isso que a gente fala que é invenção, ok? E aí, seguindo, antes de ler, resumir ou produzir qualquer texto, eu coloquei até um tópico coloridinho indicado para vocês não se esquecerem. A antecipação do conteúdo do texto pode facilitar a leitura. Lembra que é aquele conhecimento de mundo. Se você já tem aquele conhecimento prévio, né, isso ajuda muito na elaboração de um resumo, já que você já sabe, né, às vezes até condensar melhor as ideias, mas cuidado para não pegar nada que não esteja no texto. Todo texto é escrito tendo em vista um leitor em potencial. Na hora que você estiver na elaboração do seu resumo, você precisa ter em mente quem vai ler. Qual é a pessoa, qual é o público que vai ler o seu texto. Então você já tem que, aí você já elabora de uma maneira, né, a escrita, numa qual você já sabe qual é o seu público. Então você tem que ter isso em mente a todo tempo. Quem é essa pessoa que vai ler? O texto é determinado pela época e local em que foi escrito. Então você tem que também, né, produzir sabendo, né, que época e local esse texto foi escrito. Porque às vezes é um texto antigo, então você precisa entender que lá atrás não era como é hoje. Então você tem que levar isso em consideração. Às vezes você vai resumir um texto um pouco mais, né, que já passou quantos anos. Então você tem que levar isso em consideração, que às vezes a palavra, as vivências eram diferentes, estava vivendo em outro momento. Então você tem que levar isso em consideração e ser fiel a isso, porque esse texto é lá daquela época, ok? De um local. Todo texto possui um autor que teve objetivo para a escrita daquele texto. Então, se você, né, pegou um determinado texto, aquele autor ele tinha um objetivo, né, para aquele texto. Todo mundo que escreve alguma coisa, né, tem um discurso escrito ou falado, ele busca atingir um objetivo. Então você tem que saber que essa pessoa também tentou atingir um objetivo. E o texto é outra coisa que você tem que levar em consideração aí, né? O texto é produzindo tendo em vista o veículo que irá circular. Então, esse resumo que você está fazendo é para você mesmo, para os seus estudos, é para realmente já fazer aquele fichamento, entre aspas, daquilo que você já vai aproveitar para escrever em alguma coisa, em alguma escrita acadêmica ou não. Esse resumo é realmente para você entender melhor, né, e saber condensar as ideias e passar para um professor, ou passar para um amigo, ou fazer uma apresentação. Então, que veículo que vai circular isso? Onde vai ser? Então, você também precisa levar isso em consideração, ok? Então, sabendo dessas coisinhas aqui, coisinhas, né, essas várias dicas, essas etapas importantíssimas no resumo. Então agora a gente vai para nosso encontro, né, no Zoom, e lá eu vou propor algumas atividades que vocês vão usar bastante essas técnicas que a gente acabou de